tráfico de animais silvestres em extinção é um dos maiores problemas ambientais atualmente em todo o mundo. O crime é caracterizado pela retirada ilegal dessas espécies da natureza para serem vendidos no mercado externo ou interno. A prática ilegal movimenta 213 bilhões de dólares por ano. É o que revela um relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas. O documento, divulgado em 2014, aponta que os crimes ligados ao meio ambiente contribuem para o financiamento de grupos armados e terroristas e ameaça a segurança e o desenvolvimento de vários países. A exportação ilegal de animais silvestres é crime, previsto na Lei Ambiental 9.605, de 1998. A competência para processar e julgar esse tipo de conduta é da Justiça Federal. Foi o que decidiu recentemente o plenário do Supremo Tribunal Federal. Num julgamento com repercussão geral reconhecida, a Corte avaliou que essa competência também se dá para as espécies exóticas e aquelas protegidas por tratados internacionais assinados pelo Brasil. O tráfico de espécies selvagens é, de acordo com a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, o quarto negócio ilegal mais lucrativo do mundo. No topo do ranking está o tráfico de armas, seguido pelo tráfico de seres humanos. Depois, o tráfico de drogas, em terceiro lugar. Em quarto, o tráfico de animais em extinção. O coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral, conta que no Brasil, os pássaros e os primatas são os animais mais visados para a rota do tráfico. Nós temos, de uma forma geral, todos os primatas, todos os psitacídeos, primatas então os macacos, os psitacídeos arara, papagaio, os felinos, são espécies que aqui no Brasil são protegidas pela Convenção, né? No mundo, aí a gente cita como mais relevantes os elefantes, rinocerontes, animais de grande porte, animais que sofreram muito com essa captura e com esse comércio, e ainda sofrem, né, com esse comércio ilegal devido à ganância do ser humano. O coordenador do IBAMA explica como é a atuação do órgão em conjunto com a Polícia Federal para coibir esse tipo de crime no país. O IBAMA está presente em alguns aeroportos e também fazemos operações nas fronteiras, né? Fora isso, tem um trabalho de inteligência que levanta determinados traficantes, por exemplo, que poderiam passar, e também o IBAMA e o Brasil, na verdade, faz parte da Convenção Internacional contra o Tráfico de Animais Silvestres, que é a CITES. Algumas vezes nós temos informações, então, referente a CITES. E com isso a gente vai trabalhar aqui no Brasil. IBAMA trabalha tanto de forma isolada quanto junto com a Polícia Federal nessa ação. Essa fiscalização, ela parte tanto da questão de informações, de denúncias, quanto em informações de análise nos nossos sistemas, pessoas que já foram flagradas anteriormente em delito ambiental e que ingressam de novo no Brasil ou que buscam sair no Brasil e que com isso vai ter um olhar diferenciado na questão da deixar o aeroporto, para onde essas pessoas vão, em quais atividades elas vão se envolver no Brasil, teoricamente ou não de pesquisa, ou então uma atividade que a princípio seria de turismo, mas que a gente já tem que as pessoas é um traficante internacional, já foi flagrada ou aqui no Brasil ou chegando na Europa, Portugal, por exemplo, transportando ovos de animais silvestres brasileiros. Então essas pessoas vão ter um tratamento diferenciado. O Brasil faz parte da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem ameaçadas de extinção. Conhecida como Convenção de Washington, ela é uma das mais importantes convenções de proteção ambiental do mundo. É formada por mais de 180 países. O Brasil integra o órgão desde 1975. O objetivo dessa convenção é que, anterior a ela, determinadas espécies eram protegidas em algum país. Um exemplo clássico é marfim, por exemplo, protegido nos países da África, em alguns países da África, mas caso ele entrasse e ingressasse nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, ele não teria uma proteção. Então, bastava eu conseguir
ultrapassar as fronteiras do país daquela espécie que eu estaria isento internacionalmente de ter capturado, de ter traficado, de ter matado aquele animal. Com essa convenção, isso não ocorre mais. Não basta eu ultrapassar a fronteira daquele país de origem do animal. No meu país de destino, ele sendo também integrante da Convenção CITES, esse animal ainda goza da proteção. E com isso, você controla mais o tráfico internacional. A advogada Larissa Schmidt explica como esses acordos internacionais são elaborados e a importância deles para o combate ao tráfico de animais. Na área de fauna você tem acordos específicos também ou especiais que podem funcionar em uma determinada região do planeta de forma regional ou até global. Só que um acordo internacional, para ele entrar em vigor, ele precisa do consenso dos estados. Normalmente ele é negociado, depois ele é ratificado. No caso do Brasil, os nossos acordos ratificados têm no mínimo força de lei, né? E a partir daí eles são regulamentados dentro de cada jurisdição de acordo com as suas circunstâncias nacionais. No caso específico de proteção à fauna, hoje você coíbe determinada exportação de espécies, você tem listas de espécies que são especialmente protegidas e os países que fazem parte desses acordos internacionais trabalham de uma forma concertada para que as fiscalizações de fronteira, elas exijam determinados requisitos que são normalmente, ou exigência do país de entrada ou estabelecida nesses acordos internacionais. Os acordos internacionais firmados pelo Brasil e que envolvem a proteção de animais silvestres em extinção, eles foram fundamentais para o resultado deste julgamento no plenário do Supremo. Isso porque foi pelo compromisso do Brasil com outros países que o STF determinou a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais de caráter transnacional. A decisão reforça justamente no ordenamento jurídico nacional o posicionamento dos acordos internacionais, porque o Brasil hoje ele está vinculado a quase 200 processos ambientais internacionais. Do ponto de vista de proteção de fauna e de flora, você tem acordos que justamente listam essas espécies e você também tem também a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que protege os recursos, do ponto de vista dos recursos genéticos, nas jurisdições nacionais, a soberania dos estados para que elas protejam e disponham sobre seus recursos genéticos. O que a decisão faz, ela é justamente determinar que quando você tem esse interesse ou uma infração que fira o interesse da União, neste caso respaldado por esses acordos internacionais, inclusive pelo princípio da precaução, determina-se a competência primária da Justiça Federal para apreciar essa questão. Frear o tráfico internacional e garantir a proteção aos animais silvestres em extinção. O debate esteve presente durante o julgamento, que avaliou a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais de caráter transnacional. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Que o tráfico de animais silvestres é um crime de natureza ambiental que viola compromissos internacionais. A proteção do meio ambiente é dever de todos. É dever da coletividade e é dever do poder público. Os detalhes desse julgamento você vai ver daqui a pouco, após o intervalo. É papel da Justiça Federal processar e julgar crimes ambientais que envolvam animais silvestres, ameaçados de extinção, espécies exóticas ou aquelas protegidas por tratados internacionais assinados pelo Brasil. Essa decisão recente foi do plenário do Supremo Tribunal Federal durante a análise de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A orientação vale para processos que tramitam em outras instâncias do Poder Judiciário. Você vai ver que o caso concreto envolveu o tráfico de animais exóticos, espécies ameaçadas, de aranhas, escorpiões e um jabuti.
A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário número 835558. O processo, que corre sob sigilo, discutia a competência para processar e julgar a exportação ilegal de animais silvestres. O caso começou a ser analisado na Justiça Estadual, até surgir a controvérsia pacificada pelo plenário do Supremo. A advogada Larissa Schmidt explica por que, ao longo dos últimos anos e com a criação de novas leis, o assunto foi alvo de dúvidas e contestações. Com o advento da Constituição Federal de 88 e com a publicação da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, você tem uma mudança, né, de entendimento. Primeiro pelo artigo 23 da Constituição, que determina a competência comum da União, dos Estados e municípios para proteger o meio ambiente, e depois com a Lei de Crimes, que não estabelece claramente de quem é a competência, e foi se definindo que, na verdade, o local do dano era importante para definir uma competência para julgamento, e aos poucos, né, foram se construindo por intermédio das decisões dos tribunais superiores, o entendimento de que, por força do artigo 109 também da Constituição, apenas, né, fica como é de competência da Justiça Federal julgar aqueles casos onde há um interesse, né, precípio, um interesse claro, ou um bem, um interesse da União a ser respaldado. Então agora parece que nós temos uma outra, né, uma nova mudança, porque se tornou bastante mais relevante, ou seja, aí você está aplicando inclusive a questão dos tratados internacionais para determinar que a Justiça Federal seja efetivamente competência para julgar crimes contra a fauna, o que envolve interesses, de novo, preponderantes da União em casos, por exemplo, de exportação de espécies ou de crime de tráfico de espécies da fauna silvestre brasileira. Durante o julgamento deste recurso extraordinário no plenário do Supremo, a decisão sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de caráter transnacional foi por unanimidade. Mas o ponto que gerou um grande debate foi em relação ao texto da tese, que vai servir de base para outras decisões semelhantes em outras instâncias do Poder Judiciário. Mas antes de entrar nessas questões técnicas que envolveram a tese, você vai ver como foi o voto do relator do recurso extraordinário, ministro Luiz Fux. O relator lembrou que nem todo crime ambiental é de competência da Justiça Federal. Também enumerou os artigos da Constituição que tratam da matéria. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas no ordenamento jurídico, inaugurado pela Constituição de 88, com poder dever comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, artigo 23, 7 da Constituição. Deveras, a Carta Magna dispõe que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, artigo 225 da Constituição Federal. A competência da Justiça Estadual é residual em confronto com a Justiça Federal à luz da Constituição Federal e da própria jurisprudência do Supremo. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadram nas hipóteses previstas na Constituição quando estabelece a competência da Justiça Federal, ou seja, tem que se unir o crime ambiental e mais aqueles pressupostos previstos na Constituição que acarretam a competência da Justiça Federal. Porque se esses pressupostos não forem cumpridos, a competência para o julgamento do crime ambiental pode ser estadual ou federal. O relator frisou que a adesão do Brasil em acordos internacionais de defesa e proteção ao meio ambiente é decisiva para afirmar a competência da Justiça Federal no julgamento e processamento dos crimes. Conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental voltada à exportação de animais silvestres atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltada à garantia da segurança ambiental no plano internacional em atuação conjunta com a comunidade das nações. E aí concluo, atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Todos os ministros do Supremo acompanharam o voto do relator, ministro Luiz Fux.
mas definida a competência da Justiça Federal. A partir daí, o grande debate estabelecido no julgamento foi em relação ao texto da tese, que vai balizar outras instâncias do Poder Judiciário. O conteúdo não foi aprovado por unanimidade. O que define a competência na hipótese concreta, tal como Sua Excelência assentou, é o inciso 4º do artigo 109 da Constituição, assentada essa definição no interesse da União. E, portanto, nesta medida que há uma indicação clara da atribuição da competência do Juiz Federal. É por essa razão que talvez, e só estou me adiantando, ainda que eu não integre o rol dos tesistas, permito-me adiantar nessa medida, que a tese proposta, ao fazer referência a tratados e convenções internacionais, talvez deva, quiçá, cingir-se numa formulação não tão rica quanto esta, mas talvez mais adequada à solução do caso, ao interesse da União nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Também eu estou de acordo que a competência seja da Justiça Federal, como propõe o ministro Luiz Fux. A regra geral é que os crimes ambientais sejam julgados pela Justiça Estadual, salvo algumas situações específicas. Eu estenderia a ideia de tratados e convenções para uma um pouco mais abrangente de compromissos internacionais do país. Mas, seja como for, eu não tenho dúvida que o tráfico de animais silvestres é um crime de natureza ambiental que viola compromissos internacionais, documentos internacionais, de modo que eu estou acompanhando o ministro Luiz Fux. O caso concreto é um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público Federal em São Paulo. O réu não teve a identidade revelada, porque o recurso está em segredo de justiça. Mas, durante o voto, a ministra Rosa Weber adiantou que ele se refere a um tráfico internacional de animais silvestres. Eu estou acompanhando também o eminente relator, os colegas que me antecederam, destacando 35 aranhas vivas, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão. Mais 58 aranhas vivas, 2 escorpiões e um jabuti. Exportação irregular, eu acompanho a competência da Justiça Federal para este julgamento. Entendo também que aí é que surge o interesse claro da União e, portanto, a competência da Justiça Federal. Eu anotei da tese do eminente ministro relator que Sua Excelência especificou bastante ou qualificou a expressão animais silvestres, salvo engano meu, para também incluir ou incluir apenas os exóticos ou em extinção. Mas eu penso, com a devida vênia, que todos os animais silvestres que sejam indevidamente exportados para o exterior ou levados para o exterior, recaem na competência da Justiça Federal. Mesmo aqueles que não estejam em extinção ou não sejam propriamente exóticos. Uma cobra comum, um animal silvestre comum, um macaco. A proteção do meio ambiente é dever de todos. É dever da coletividade e é dever do poder público nas 3 esferas. Então, de início, nós temos até a competência concorrente para dispor a respeito, como ressaltado pelo ministro Luiz Fux, relator. No caso, há uma singularidade, é que o conflito versa sobre exportação, né? Por isso, o fato atrai em si a competência da Justiça Federal e, portanto, a atuação na persecução criminal do Ministério Público Federal. Eu adianto aos eminentes colegas que, na linha do que manifestou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, eu teria uma sugestão a fazer à tese. Eu lembro que em uma discussão aqui, antecessor na minha cadeira, o ministro Pertence, ele lembrava que compete em regra à Justiça Estadual processar e julgar crimes ambientais, salvo se a conduta deletiva atentar contra bens, serviços ou interesses diretos
e específicos da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Daí eu faria a seguinte sugestão de inserção. Se estiverem previstos no direito interno, ou se o Brasil tiver assumido em tratado ou convenção internacional o compromisso de reprimir criminalmente. Eu penso que nós poderíamos ficar no campo minimalista e cogitar apenas do caso concreto, que é a exportação. Porque só o fato dessa transnacionalidade já implica necessariamente na competência da União. Então é só a questão na redação, quando fala tipificados no direito interno ou tratados internacionais, a minha sugestão é tipificados no direito interno ou que o Brasil tenha assumido o compromisso internacional. Depois de muito debate em torno do texto da tese, o aprovado pelo plenário foi o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção, espécies exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assinados pelo Brasil. O programa faz agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa que apresenta o julgamento que definiu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais de caráter transnacional. Depois de acompanhar melhor os debates em torno deste recurso aqui no plenário do Supremo, você vai entender agora o que caracteriza o crime ambiental de caráter transnacional. Vai ver também como pode ser feita a entrada legal de algumas espécies aqui no Brasil. O tráfico de animais silvestres é o quarto mais lucrativo do mundo. O crime é um negócio ilegal bilionário. A fauna e flora brasileira atrai cada vez mais criminosos. Frear esse tipo de prática é um desafio das autoridades em todo o mundo. A advogada Larissa Schmidt e o coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral, explicam o que caracteriza o crime ambiental que envolve a transnacionalidade, ou seja, a prática envolvendo vários países. Normalmente, para você definir, para ter essa definição de internacional, é um crime que é começado dentro de uma jurisdição e concluído e terminado dentro de uma jurisdição diferente, né? Então, é um crime que envolve esse conceito de transnacional, né? Um exemplo foi que aconteceu retrasado, é a questão de um traficante internacional de ovos. Nós recebemos a notícia que ele iria passar pelo Brasil. Na verdade, os ovos nem eram de animais aqui do Brasil, ele tinha pego num país vizinho nosso aqui. E em razão dessa notícia, via CITES, ele foi detido aqui no Brasil, foi flagrado aqui, estava com os ovos e passou a responder tanto administrativamente como criminalmente em razão desse delito. Infelizmente, ele pôde responder em liberdade e com isso ele fugiu. Quando os animais são retirados ilegalmente do Brasil e levados para outros países, os destinos mais comuns, segundo o coordenador do IBAMA, são Europa e Estados Unidos. Existe uma análise que nós estamos fazendo na questão, tem um risco iminente da questão dos felinos brasileiros, os felinos da América do Sul de uma forma geral, estarem sendo encaminhados, partes deles atualmente para a China, com o declínio dos tigres. Então, na questão relacionada à proteção dessas espécies, nós estamos em alerta. O coordenador de operações de fiscalização do IBAMA alerta que para ter um animal exótico é preciso seguir regras rígidas. A entrada deles no Brasil deve respeitar a regulamentação de acordos internacionais e de órgãos brasileiros. Para ser exportado legalmente no Brasil, ele tem que ter vindo de um criadouro registrado anteriormente no IBAMA, hoje nos órgãos estaduais de meio ambiente. E como é uma exportação, ele também precisa de uma licença do IBAMA. Se esse animal for listado na CITES, a gente tem a lista de todos os animais em CITES.org, né?
Se esse animal for listado na CITES, ele precisa de uma licença que a gente chama licença CITES, que segue regras internacionais. Se ele não for listado na CITES e teve origem legal, aí você vai ter uma licença que é uma licença não CITES e é também expedida pelo IBAMA. No caso específico de proteção à fauna, hoje você coíbe determinada exportação de espécies, você tem listas de espécies que são especialmente protegidas e os países que fazem parte desses acordos internacionais trabalham de uma forma, né, concertada para que as fiscalizações de fronteira, né, elas exijam determinados requisitos que são normalmente, né, ou exigência do país de entrada ou estabelecida nesses acordos internacionais. E assim nós terminamos mais esta edição. Para rever este ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.